Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas e tenho algumas informações de grande importância para trazer para vocês aqui. Mercado da bola, vamos falar também sobre algumas dívidas do Corinthians, esporte da sorte e muito mais para vocês, combinado? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar este canal a crescer cada dia mais, combinado? Então, fiel, vamos falar do que interessa, vamos falar do Coringão, nosso clube do coração, certo? Então, fiel, vamos começar aqui primeiramente aqui com a parte que eu quero trazer para vocês sobre o mercado da bola, tá? Por que eu estou trazendo primeiro sobre o mercado da bola? Porque eu não vou falar mais sobre Pogba e nem sobre Luciano Costa, a não ser que apareça um jogador novo aí que o Corinthians possa estar contratando, algum lateral, algum zagueiro, alguma novidade, tá, fiel? Assuntos passados, porque só está girando aqui, trouxe no vídeo de ontem, o assunto nosso está sendo só Pogba e também Luciano Costa, combinado? Então qualquer novidade diferente desses jogadores eu vou trazer. E não temos novidade de outros jogadores porque o Corinthians anda a passos lentos no mercado da bola. E com um detalhe importante, o Corinthians não vai contratar ninguém, principalmente agora, porque as contas do Corinthians estão bloqueadas. O Corinthians também está com os salários dos jogadores atrasados por conta de um empresário que se chama André Curita, fiel, que é o próximo assunto que eu vou entrar agora. Não adianta eu ficar aqui falar de um jogador para vocês, ou que o Corinthians está especulando um atleta, ou se o jogador vai assinar ou não vai, porque o Corinthians não tem dinheiro para negociar, nem se o cara pedir, ó, me paga pelo menos a passagem de avião que eu jogo aí, o Corinthians não tem o dinheiro. A realidade do clube hoje é essa, tá? O Corinthians tinha conseguido, através da justiça, aí, vamos dizer assim, tá? Uma liminar, uma ação para ter suas contas desbloqueadas por um certo período, para ele poder movimentar e quitar todas as suas dívidas com os empresários que o Corinthians deve, que o Duílio Monteiro Alves, junto com o André Sanches, deviam, né? Porque eles eram aí os gestores do Corinthians, eles estavam no poder do clube e não o Augusto Melo, tá? E o Corinthians pediu esse tempo perante a justiça, desculpa, fiel, para conseguir aí pagar suas contas. Só que o André Cury aí, através de uma ação, conseguiu comprovar que o Corinthians estaria cometendo algum tipo de fraude e aí o Corinthians teve suas contas bloqueadas de novo, ou seja, ou paga o devedor ou as contas vão ficar bloqueadas, a não ser que o Corinthians consiga outra liminar provando que precisa movimentar sua conta para pagar suas dívidas. Só, fiel, que a dívida do André Cury vocês já estão sabendo, já vou falar do Juliano Bertolucci também, só que o que me deixa um pouco aqui, cara, irritado, vou falar irritado, porque essas dívidas não são do Augusto Melo, essas dívidas é da renovação e transparência, foi na gestão do Duílio Monteiro Alves, foi na gestão do André Sanches, e os caras nunca tiveram nos bancos dos réus, porque o Augusto Melo, para quem não sabe, está aí com um possível impeachment à vista. E tem que enfrentar duas votações, uma do Conselho Deliberativo e uma dos sócios, para ver se ele vai continuar como presidente do Corinthians, tá? Sem cometer crime de grande responsabilidade, enquanto o Augusto Melo e o Duílio Monteiro Alves afundaram o Corinthians em dívida e os caras nunca foi cogitado um impeachment. Nunca foi cogitado um possível impeachment. Por quê? Por que os empresários só processaram o Corinthians depois da saída desses caras? Por que esses empresários só movem ação contra o Corinthians depois da saída desses caras? Por que o Juliano Bertolucci não processou o Duílio Monteiro Alves? Por que o André Cury não processou o Duílio Monteiro Alves? Entre outros empresários que tem por aí. Por que só foi o Duílio e o André sair que aí começaram a cair processo em cima do Corinthians? As contas começaram a ser bloqueadas. Por quê? Então, fiel, a gente vê que a injustiça está estampada na cara. A injustiça, ela cara, evidente demais. Porque o Augusto Melo pode sofrer um possível impeachment sem cometer nenhum crime de grande responsabilidade. E os caras que cagaram em cima do Corinthians, desculpa a expressão, os caras que roubaram em cima do Corinthians estão aí à solta, rindo, brincando. Felizes, né? Vamos dizer assim,
porque a responsabilidade não é mais deles. E o Augusto Melo ainda com possível impeachment a sofrer, enquanto o Duílio Monteiro Alves, que fez várias confissões de dívidas, está aí de boa. Por que não tentaram o impeachment do Duílio Monteiro Alves? Por que o André Sanches nunca foi impeachmentado? Hein? Me expliquem pra mim. Cadê o presidente aí agora do Conselho Deliberativo? Me expliquem o porquê que ele nunca tentou, porque ele nunca sofreu um impeachment. Então, fiel, o golpe está estampado na cara. E eles ainda, o pior de tudo, fiel, o pior de tudo, é que além deles afundarem o Corinthians, eles continuam tentando prejudicar o Corinthians. Depois de tudo isso, eles continuam tentando aí o impeachment em cima do Augusto Melo, e ficam levantando aí, vamos dizer assim, assuntos bombas para tentar prejudicar o Augusto Melo. Sendo que eles foram os principais causadores de tudo que está acontecendo. O Augusto Melo valorizou a camisa do Corinthians, trouxe contratação de grandes jogadores, conseguiu ótimos patrocínios. Um é a Esporte da Sorte, que inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não saiam daí. Então, o que me deixa revoltado com toda essa situação é tudo que esses caras fizeram com o nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, eu sei que esse tipo de assunto não interessa tanto como é um assunto de contratação, como é um assunto vinculado ao mercado da bola. Só que para quem é corintiano de verdade, quem é corintiano raiz, esse tipo de assunto tem que interessar também para você saber o que está acontecendo com o Corinthians, o que está acontecendo com o nosso clube. Porque esse tipo de coisa não é normal. O Corinthians, o Juliano Bertolucci agora entrou na dívida comprando uma dívida do Corinthians de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. 75 ou 78, coisa assim. Então, é uma dívida também contraída da Renovação e Transparência. É uma dívida também contraída do senhor André Sanches e do senhor Duílio Monteiro Alves. E mesmo assim os caras estão aí tentando atrapalhar o Corinthians todos os dias. Então o Augusto Melo está respondendo, as contas do Corinthians estão bloqueadas por conta de dívidas das gestões passadas. E o Corinthians está lá com as contas bloqueadas, com salários atrasados, sem poder negociar jogadores, porque o Corinthians está negociando com alguns jogadores off Esporte da Sorte, sem precisar da ajuda da patrocinadora, que poderia nos ajudar, que são algumas posições de carência. E o Corinthians não tem aí, hoje, como fazer nada. Vocês acham que é legal as contas dos jogadores os jogadores estão com salários atrasados? Obviamente que não. Jogador, fiel, no meu ponto de vista, chama dinheiro. Jogador gosta de dinheiro. Jogador hoje está no Corinthians, amanhã ele pode ir pro Palmeiras, amanhã ele pode ir, vocês viram o Fagner aí, vocês viram o Cássio aí, ou entre outros jogadores também. O jogador não quer saber se o Corinthians está sofrendo problema na justiça ou não. Quem ama o Corinthians somos nós. O jogador quer que o salário dele caia em dia, porque ele também tem as obrigações deles, certo? Então não é legal salário atrasado. Aí vai se atrasar o salário do Memphis, que a patrocinadora Master paga 90% desse salário. As contas do Corinthians estão bloqueadas, não tem como ele fazer nada. Não tem como fazer nada por conta da gestão passada. E a gestão passada não sofreu nenhuma punição. É isso que me deixa mais revoltado ainda, certo, Fiel? Então o Corinthians vai tentar nesse momento uma outra liminar para conseguir suas contas aí liberadas novamente, só que é difícil, tá, Fiel? É difícil porque aí o André Cury, junto com o Juliano Bertolucci, aí, principalmente o André Cury, conseguiu provar que o Corinthians estava agindo de forma aí misteriosa, uma falcatrua, e conseguiu bloquear, congelar as contas do Corinthians novamente. Os empresários mandavam no Corinthians, isso é evidente. Os empresários faziam do Corinthians de gato e sapato, mandavam e desmandavam, até escalavam jogadores. Hoje, fiel, na seleção brasileira, tem empresário que tem jogador jogando na seleção que nem merecia estar lá. Tem empresário que tem jogadores que estão na seleção que nem mereciam estar lá. Então, eles têm o poder, tanto fora quanto também em clubes do Brasil. E o Corinthians era o escravo desses caras. O que o Augusto Melo fez? Barrou todo mundo. Porque se o Augusto Melo continua com as mesmas regalias do Duílio Monteiro Alves e do André Sanches, ia continuar da mesma forma. Aí eles não iam processar,
eles iam continuar mandando no Corinthians, só que o Augusto Melo foi o presidente que barrou todos os empresários. Disse não a eles. Disse não. Aí agora é lógico que vai chover processo em cima do Corinthians para tentar prejudicar ao máximo o nosso time. Então vamos esperar aí que da melhor forma possível o Corinthians consiga resolver essa situação. E nisso tem empréstimo com o empresário, fiel, tem empréstimo com o André Cury, tem empréstimo com o Juliano Bertolucci, e correção monetária, e juro em cima. É realmente aí um horror se a gente parar para analisar toda conta por conta para chegar nesses montantes gigantes, só com o Juliano Bertolucci, 75, 78 milhões de reais. Isso é um absurdo, um clube de futebol dever um montante desse para um empresário sequer, para um empresário apenas, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e quero mesmo referente a esse assunto, combinado? E agora vamos aqui sobre a Esporte da Sorte, tá? Que eu vejo que a Esporte da Sorte ela está lutando, ela está brigando para conseguir sua regularização. Agora a última informação que chega pra gente é que ela entrou com uma ação novamente e está pedindo aí esclarecimentos o porquê que ela foi barrada e pedindo também uma nova liminar para atuar aí no Brasil até ela conseguir resolver o seu problema, tá? Então ela abriu uma liminar, tá? Uma ação, uma liminar, que se ela conseguir essa liminar, ela consegue atuar novamente, pelo menos temporariamente, até ela conseguir mover seu corpo jurídico para conseguir uma autorização em âmbito nacional. Então, essa informação ela é importante, porque o Corinthians ainda não desistiu da Esporte da Sorte, nem Esporte da Sorte do Corinthians, até porque ela não tem só o Corinthians que ela patrocina. Então ela está brigando aí, juridicamente falando, para conseguir sua regularização. Óbvio que isso tem um prazo. Vamos dizer assim, este movimento da Esporte da Sorte aconteceu na data de hoje, tá, fiel? Então eles vão analisar, o Corinthians vai esperar também, mas é uma nova tentativa, né? Vamos dizer assim, é uma nova tentativa da Esporte da Sorte para tentar sua regularização e tomar a Deus que consiga, cara, porque o Corinthians está precisando muito da sua patrocinadora Master para continuar aí com os negócios no futebol, para conseguir acertar o salário dos seus atletas, para conseguir continuar movimentando no mercado da bola. Certo, fiel? Então qualquer informação nova sobre a Esporte da Sorte, eu vou trazer para vocês aqui. E qualquer informação da conta do Corinthians também, eu vou trazer para vocês qualquer informação sobre o âmbito jurídico do Timão. Fiel, contas bloqueadas, negociações paradas. Não tem mercado da bola com contas bloqueadas, a não ser que o Corinthians consiga liberação. Aí qualquer novidade também sobre o mercado da bola, eu trago para vocês aqui e encerro esse vídeo deixando uma pergunta para vocês. Por que as dívidas passadas, essas dívidas gigantes dos empresários, concedidas por Duílio Monteiro Alves, André Sanches e Renovação e Transparência Completa, por que eles nunca sofreram impeachment e por que o Augusto Melo está respondendo por eles e aí possível até sofrendo um impeachment? Por que os empresários aí processaram o Corinthians só depois da saída desses seres aí da Renovação e Transparência? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!